Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando, diretor acadêmico do Colégio Medianeira de Curitiba, tudo bem? Nos encontramos, então, nesta noite, para um momento de formação, de reflexão, estudo e partilha de vida, trabalho e missão, acerca da nossa proposta pedagógica, educação jesuíta, tradição e atualidade. Nós teremos nesta noite conosco o padre Luiz Fernando Klein, que trabalhará conosco esse tema. E pensamos, então, como conteúdo central, tudo aquilo que é tradição e também atualidade da nossa proposta pedagógica em termos de companhia de Jesus. Qual é o nosso objetivo, então? Nós temos aqui presentes professores da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, equipes pedagógicas, suporte técnico-administrativo, suporte técnico-acadêmico, pastoralistas, educadores do Centro de Arte, Esporte, Mídia e Educação, Inclusão Escolar e Educação Ambiental. Além de todos os nossos colegas da Rede Jesuíta de Educação, das 17 unidades educativas do país, que foram convidados para esse momento especial também, colegas educadores, famílias, estudantes, amigos, amigas, jesuítas. Objetivamos, então, com esse momento, proporcionar uma reflexão e, ao mesmo tempo, partilha sobre algumas das dimensões estruturantes da nossa proposta pedagógica, contribuindo em maior adesão, pertencimento e identidade do nosso grupo de educadores ao projeto político-pedagógico do Medianeira e, por conseguinte, à missão evangelizadora da Igreja. Este evento, ele é pensado no horizonte da retomada dos estudos, no início do segundo semestre, e também aquilo que está dentro da nossa Semana Inaciana. E a Semana Inaciana do Colégio Medianeira, ela nos remete à vida e obra de Santo Inácio de Loyola, conduzindo-nos à memória de quem foi este homem. Nesta semana, nós queremos comemorar e, ao mesmo tempo, rememorar, não mais do mesmo, mas nós queremos mergulhar em alguns dos seus ensinamentos e convictos acerca do caminho que estamos trilhando em um ano de pandemia, por exemplo, darmos continuidade à significação local da grande mensagem espiritual, pedagógico, educativa, por ele deixada. Então, eu convido agora, nesse momento, o padre Agnaldo, que é o nosso coordenador do Centro de Formação Cristã e Pastoral do Colégio Medianeira, e também o orientador Luiz Felipe, que é orientador das séries iniciais, da fase 1, para conduzir um momento de espiritualização. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. E como bons inacianos, vamos iniciar com um breve momento de espiritualidade. Preparemos então o coração, no lugar onde nós estamos, para iniciar este momento. Amar a Ti, Senhor, em todas as coisas e a todas em Ti, em tudo amar e servir, em tudo amar e servir. Amar a Ti, Senhor, em todas as coisas e a todas em Ti, em tudo amar e servir, em tudo amar e servir. Deus amoroso,
infundir no nosso coração ânimo e generosidade. Cria entre nós a comunhão do pensamento e a união de coração. É de grande vantagem para quem faz os exercícios entrar neles com grande ânimo e generosidade para com o seu Criador e Senhor, oferecendo-lhe todo o seu querer e liberdade, para que a sua vontade, sua divina majestade, disponha de sua pessoa e de tudo quanto possui, conforme a sua santíssima vontade. Inácio animava os seus irmãos com o seu amor. Com a ternura de um pai, ele demonstrava um interesse sincero por cada um dos seus amigos, aceitando cada um naquilo que tinha de único. Nunca deixava de encorajar e apoiar, atento às necessidades individuais de cada um. Inácio não só nutria uma relação de grande proximidade, mas também fomentava uma união mútua de corações numa comunidade marcada pela diversidade. Que possamos entrar nesta noite com ânimo e generosidade para aprender, partilhar desta pedagogia tão rica que nos encanta, para assim amar e servir. Cantemos a oração de Santo Inácio. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde dele, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Agnaldo, obrigado, Luiz, por esse momento de espiritualização, momento em que nos remete aos exercícios espirituais, a uma atitude de abertura e sincera generosidade. Obrigado. E convidamos agora, então, nosso palestrante da noite, Padre Luiz Fernando Klein, que se encontra em Lima, no Peru. Boa noite, e trabalhará conosco ao longo, então, desse momento. Eu queria, em breves linhas, então, apresentar para vocês o Padre Klein. Todos nós já conhecemos o Padre Klein, mas é uma alegria muito grande tê-lo conosco e, novamente, mostrar para as pessoas quem é também o Senhor. Então, Padre Luiz Fernando Klein é jesuíta, é brasileiro, residente em Lima, no Peru, onde é secretário e delegado de educação da Conferência dos Provinciais Jesuítas da América Latina. Ele tem mestrado em teologia pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em educação pela USP. Ele integrou as comissões internacionais que elaboraram os documentos Características da Educação da Companhia de Jesus e o Projeto Educativo Comum da Companhia de Jesus na América Latina. Ele foi diretor-geral dos colégios Santo Inácio, no Rio de Janeiro,
e São Luís, em São Paulo. Fundador e diretor do Movimento de Educação Popular Fé e Alegria. Publicou também pelas edições Loyola Atualidade da Pedagogia Jesuítica e Educação Personalizada, Desafios e Perspectivas. E Padre Klein também tem outros textos publicados no Centro Virtual de Pedagogia Ignaciana, pelo www.pedagogiaignaciana.com. Padre Klein, então, seja muito bem-vindo nesse momento, junto ao grupo de educadores do Medianeira e de todos os demais colegas da Rede Jesuíta de Educação do país, que partilham, além de outros amigos e amigas, certamente famílias, estudantes, que partilham conosco desse momento. Tradicionalmente, todas as quartas-feiras, o Medianeira para, à noite, para um momento de estudo e reflexão. E hoje, nós queremos aprender com o Senhor. O Padre Klein terá em torno de 60 minutos, entre 55 e 60 minutos de fala, e depois nós abriremos, então, para debate, sendo que muitas perguntas já foram enviadas pelos educadores também ao Padre Klein. Padre Klein, é contigo. Muito boa tarde, Fernando. Muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado pela acolhida e pela preparação, nota 10. Foi muito bom com você, com a sua equipe, a contextualização que nós fizemos, foi muito bom. E é muito bom discutir, refletir sobre educação, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. É o momento da humanidade toda, esse tema da educação está sobre a mesa das reflexões, do discernimento. Então, vai ser com muito gosto que eu vou partilhar o que eu tenho pensado, o que eu tenho rezado, que eu tenho descoberto sobre esse tema da educação jesuíta, tradição e atualização. Eu creio que a finalidade a finalidade dos colégios jesuítas já está bem claro, já sabemos que é uma escola de formação de líderes. Eu gostaria de sublinhar muito essa finalidade. Nós temos muitas outras definições, mas ela é basicamente uma escola de formação de líderes. Líderes para o serviço, formação de agentes como agentes passivos, competentes, comprometidos e conscientes, como aprendemos do Padre temos em curso que já foi extenso, um pouco longo. Ele consta de duas partes. Até da parte da tradição, onde eu apresento a tradição recente da educação jesuíta, na meu entender, desde 1980, e a segunda parte, a atualização. Então, a primeira parte eu vou passar mais rápido, porque vocês podem depois, com mais calma, consultar, pesquisar, refletir. Então, são 4 documentos fundamentais. Eu, quando fiz o texto, é bom explicar um pouquinho, eu tive muito em mente a reação de vários educadores que eu encontro ao visitar colégios na América Latina, professores, educadores que ficam um pouco atordoados com a profusão de documentos que se publicam sobre esse tema da pedagogia ignaciana. E alguns não têm dificuldade de perceber a concatenação entre eles. Então, eu procurei no meu texto mostrar uma linha condutora, desde o primeiro até o atual. São 4 documentos fundamentais: Nossos Colégios Hoje e Amanhã, as características, pedagogia ignaciana e Nossos Colégios, a Tradição Nova. Nossos Colégios Hoje e Amanhã está para cumprir 40 anos. Agora, no dia 13 de setembro, comemoram 40 anos que foi promulgado. Eu digo que é a ouverture, a abertura da semana da Sinfonia Pedagógica Jesuíta. O Padre Arrupe teve uma visão panorâmica da estrutura e do funcionamento do Colégio Jesuíta, e pela primeira vez foi um pronunciamento oficial desde a restauração dos jesuítas em 1814. É tão abrangente esse documento, é tão consistente, que eu considero, e nos meus escritos eu tenho colocado, que eu considero a refundação dos colégios jesuítas.
merece ser relida, retomada, sobretudo por ocasião desse aniversário ao qual me referi. Um ponto marcante desse documento do Padre Arrupe é quando ele introduz o termo inancianidade. A educação que recebe os nossos alunos, ele diz, vai dotá-los de uma certa inancianidade. Não se trata de atitudes snobs ou arrogantes, nem de um espírito de superioridade, porque a lógica é consequência de que nós atuamos por um carisma, o carisma que nos veio de Santo Inácio. Eu creio que a partir dessa colocação de Arrupe, que certamente começamos a denominar a pedagogia dos jesuítas como pedagogia inaciana. Eu creio, atribuo a essa colocação dele, mas foi um ponto marcante. Esse documento despertou um tal entusiasmo que os educadores, que nessa ocasião se pediu uma comissão internacional que elaborasse um ponto marco referencial. E foi esse documento que apareceu em 1986. Pedagogia dos Jesuítas. Eu considero a pedagogia dos jesuítas a pedagogia como um ramo da ciência, como uma ciência que trata das finalidades, das condições do processo educativo. É muito importante porque vai na linha dos nossos colégios hoje e amanhã. Primeiro, estudar nossos colégios, que vai entender todo o sentido dessas características da educação. Os educadores se entusiasmaram tanto quando o padre Koffenbach, então, se promulgou esse documento, que lhe pediram como aplicar esse documento. Uma coisa que seria, desculpa, que é importante. Nesse documento das características, a meu ver, esse número 142, que é o que eu considero assim um texto quase que um pouco, como é que eu diria, que não aparece com tanto destaque no documento, mas é um trecho que diz assim, que o colégio, a estrutura do colégio é um reflexo da nova sociedade que o colégio, por meio da educação, está tentando construir. Eu digo que o colégio tem que ser uma maquete, não uma foto, uma maquete da sociedade que se quer construir. Em torno desse conceito, o currículo, o ambiente, as condições, o funcionamento se vão estruturar. Qual é a sociedade que queremos construir? Sociedade de paz, de justiça. Quanto mais se organiza, se arranja. Para mim, esse número é um número determinante desse documento das características. Despertou também tanto interesse que os educadores pediram ao padre Koffenbach um novo documento, que foi o documento da pedagogia inaciana, uma proposta prática, que foi publicado em 1993. E nesse documento, que chamávamos o livrinho verde, esse número 31 também é determinante. Quando diz que durante séculos a educação tratou de acumular conhecimentos por meio de lições e de provas, e de transferir o conhecimento do professor para o aluno. Então, era chamado modelo bifásico, de experiência e de ação. Mas, como modelo para a educação da companhia, diz o documento, é muito deficiente, porque falta a reflexão, que é a dinâmica essencial. Então, esse número 31, do chamado livrinho verde, Pedagogia Inaciana, uma proposta prática, é a deslegitimação de uma educação derramando os conteúdos, porque falta a busca do significado, que é a dinâmica essencial para a proposta da companhia. Pedagogia inaciana, nós sabemos que apresenta os 5 elementos, eu não chamo de passos, porque não são necessariamente sequenciais lineares, são vivências de aprendizagem que o professor deve estimular. É um documento importante porque ele seria a didática, com características da educação, é a pedagogia. É a ciência que trata das finalidades, das condições, dos princípios do processo educativo. E a didática, que vai estabelecer os vínculos do ensino com a aprendizagem. Não chega a métodos e técnicas, mas que vai tratar de como funciona na prática
aquele pensar pedagógico. É o documento, então, que vai mostrar exatamente esses elementos. E, ultimamente, chegou em novembro do ano passado, esse terceiro documento de Roma, que é o chamado Colégio dos Jesuítas, uma tradição nova no século XXI. Na carta de promulgação, o padre Arturo Souza diz que não substitui o exercício contínuo de discernimento. E ele diz que os três devem tomar-se juntos como marco contemporâneo da educação jesuíta. Então, essa tríade. Características mostra a pedagogia inanciana mostra a didática, nossos colégios hoje amanhã, mostra a consolidação. Esse documento é uma consolidação de toda a trajetória desses últimos anos. E a terceira parte, ele apresenta, na terceira parte, os 10 identificadores globais pelos quais um colégio jesuíta deve ser conhecido hoje. E é digno de nota essa parte. O nome do documento reflete bem o seu propósito. É renovar a nossa tradição viva da educação, refletir sobre os desafios e as oportunidades do nosso tempo, dando continuidade ao processo de renovação, de inovação e de reimaginação que a nossa educação requer nessa mudança de época. Então, esse exercício contínuo de discernimento é um elemento riquíssimo que temos que conservar. Esses eram os 4 documentos fundamentais, principais, nucleares da pedagogia inanciana e colégios jesuítas, uma tradição viva, estudados, retomados nessa sequência, que um vai dando embasamento, fundamento, consistência para o seguinte. Mas há outros documentos que já são mais breves, mais esquemáticos alguns, que seriam documentos de tipo programático, que eu denomino. Seriam como plano de voo. São acordos com os 2 primeiros documentos. Os 2 primeiros textos que aparecem de Rio de Janeiro, no GESEDU, que assim ficou sendo chamado o encontro Jesuit Educational, Secondary Educational Association. Então, esse documento ele apresentou 6 desafios, que vocês vão ver no texto, depois podem retomar, 6 desafios. No começo do ano passado, o Padre Geral lançou as 4 preferências apostólicas, preferências que são para todo o trabalho da companhia, clarissimamente aí incluídos os colégios. 4 preferências apostólicas. Depois vem uma trilogia que seria o encontro de Boston, o encontro de Manresa e o encontro do Rio de Janeiro. Em 2012, pela primeira vez, houve um encontro de 370 diretores de colégios jesuítas de 61 países, onde eles firmaram 4 acordos mais referentes às relações globais entre eles. 2 anos depois, em 2014, se reuniram educadores e espiritualistas da companhia para pensar sobre os 4 Cs: pessoa consciente, competente, compassiva e comprometida. E o último desse primeiro ciclo foi o GESEDU, ao qual me referi, o primeiro encontro mundial de delegados de educação da companhia. Então, eles pronunciam, aqui aparecem 6 desafios, 4 preferências, já são 10. Mais 4 acordos, são 14. Mais 11 e mais 13 documentos. Só aqui já são 38. Depois nós temos mais 3 documentos que já são mais regionais. Esses 3 documentos são regionais. 2
para a América Latina e um para o Brasil. O projeto educativo para a América Latina foi uma comissão representativa dos 3 subsetores educativos, colégios, universidades e Fé e Alegria. Foi promulgado em 2005. Do que é o apostolado educativo na América Latina hoje? Jesuíta. Esse documento Companhia de Jesus, denominar como da Companhia na América Latina, que promove essa causa. A educação, que é boa, tem que ser boa para todos. E, finalmente, tem o PEC, que foi trabalhado por vocês com tanta intensidade, com tanto proveito, Projeto Educativo Comum do Brasil. Percorrendo todo o documento, poderíamos identificar como 11, 12. Então, nós temos 4 documentos fundamentais, complementares, ou que são programáticos. Então, essa seria a primeira parte da minha colocação, que o texto ocupa uma boa parte da sua extensão. Travou. Que é a chamada tradição. Agora vem uma rejeitável. É assim que, normalmente, por conseguinte, incompatível com a tradição. Mas a tradição não significa algo estacionário ou cristalizado, como mostra o verbo latino tradere, que significa entregar, confiar ao filho o quê? Dados, doutrina, costumes, valores. Então, por isso, tradição é algo dinâmico, fluente, em movimento. Na educação jesuíta, tradição e atualização não são excludentes ou antagônicos, mas eles se combinam e se enriquecem mutuamente. A Companhia de Jesus tem um modo de proceder pedagógico característico, que vem sendo transmitido, passado, comunicado, desde a fundação dos primeiros. E nessa marcha, nessa trajetória, vai incorporando aportes psicopedagógicos até o momento presente. Então, mudança, transformação, atualização, melhora, são conceitos que provêm dos históricos jesuítas. Eu acho muito importante a etimologia. Então, eu creio que esse conceito de tradição, ele recupera a sua riqueza para mostrar que ele se engancha com a atualização. Quais seriam os apelos para a atualização? Os apelos para a mudança vêm desde há 40 anos atrás, com o padre Pedro Arrupe. Desde esse tempo já vem. Um primeiro argumento, eu creio que é de ordem espiritual, é na linha do Magis. É um primeiro momento, um primeiro arranque, quer dizer, somos chamados a corresponder da melhor maneira possível ao imenso amor que nos paga a pessoa, a instituição, o colégio, era muito caro na experiência de Santo Inácio. O segundo apelo à mudança vem daquelas 6 preocupações que o padre geral manifestou no GESEDU
em outubro de 2017, no Rio de Janeiro. Ele dizia de 6 preocupantes realidades atuais: mudanças demográficas sem precedentes da humanidade, crescente iniquidade, incremento da polaridade. Em quarto lugar, a crise ecológica. Em quinto lugar, a expansão de um habitat ou cultura digital. Política. Parece um quadro panorâmico, mas bastante completo, bastante fechado. É o que nos apresentou o padre geral. É um apelo à mudança. Uma outra consideração importante é o que alguns empresários que tomaram do mundo da economia consideram o mundo como o mundo VUCA. O mundo que nós estamos vivendo, esse mundo presente, é caracterizado como o mundo VUCA, que vem dessas 4 palavras: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Estamos num mundo volátil, inconsistente, seria o que Zygmunt Bauman diz do mundo líquido, que não tem forma, não tem identidade própria. É um mundo incerto, basta ver toda essa crise da Covid-19, não sabemos. A complexidade, a ambiguidade, estamos no mundo VUCA. Outro elemento importante para a mudança é o objetivo número 4 do desenvolvimento sustentável da ONU, que diz que é para garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidade de a vida para todo mundo, a vida toda. Esse é um apelo para a mudança, para a atualização. E o último apelo, não por ser o último, mas aparece como arremate, a mensagem do Papa Francisco para o lançamento do Pacto Educativo, que devia ter se realizado dia 14 de maio em Roma, mas devido à pandemia foi adiado para o ano que vem. Então, a meu ver, esses são os apelos para a mudança, e poderíamos acrescentar muitos outros. Então, o sentido da mudança é que não se trata de apegar ao passado, mas ter o passado presente diante dos desafios para responder com imaginação e ousadia. Não se trata de uma repetição mecânica de experiências, mas responder com imaginação e criatividade. O padre-geral Arturo Souza dizia bem claro que tradição, a nossa proposta pedagógica é tradicional, mas não significa que ela seja uma peça de museu. Devemos ser fiéis e criativos. Se nós voltarmos a esses 8 documentos que eu mencionei há pouco, documentos programáticos, não vão ser propostas de ação, acordos e compromissos. Eu contei, em todos esses documentos são 70 propostas. Então, o que ocorre? Ao ver os ideais a atingir, as linhas de ação a implementar, os acordos a cumprir, o que ocorre? Diretores, gestores, educadores podem se sentir balançados, tocados com um montante de pontos para se inserir na agenda cotidiana dos colégios. Uma pessoa colocou isso nas observações que me mandaram por escrito. Então, eu sinto que é importante categorizar esses diversos itens para facilitar a sua consideração e a sua implementação. Eu fiz um esforço que eu proponho aqui para vocês, um esforço de categorização. Eu proponho essas 4 categorias que aglutinam as propostas: uma reconfiguração sistêmica, uma reorganização curricular, um ambiente escolar e um trabalho em rede e tecnologia. Tem alguma semelhança com aquelas 4 áreas do Sistema de Melhora da Qualidade da Flaxi. Reconfiguração sistêmica. Olhando todas as propostas de ação, dentro dessas 70 propostas de ação, eu identifico umas tantas propostas que se referem para
novos CPD, educação inclusive de qualidade. Dentro desse acervo de ideias, compromissos, sugestões, temos que categorizar, juntar todas as que se referem a um redesenhar o colégio. Um colégio como é necessário para o século XXI. Esse seria um primeiro bloco a ter em mente. Ou seja, qual é a minha proposta de não considerar mais os documentos como dicotomizados, desvinculados, como se fosse uma sucessão linear. Eles têm uma lógica, há um fio condutor. Desde os 40 anos atrás do Padre Arrupe até agora, há uma linha condutora que mostra muito bem esse outro documento, Colégios de Tradição Viva. Um segundo bloco, eu percebo que se refere à reorganização curricular. Currículo entendido, já como entendemos também, o sentido amplo. O conjunto de experiências, conteúdos, clima, ambiente que favorecem e estimulam o crescimento integral da pessoa. Então, dentre de todas as propostas, acordos, compromissos e tudo mais, há várias dessas que se referem ao currículo, como espaço de pesquisa e laboratório de inovação, propostas que sugerem a instauração da pesquisa, a integração da formação religiosa, foi o grande tema do encontro dos que estiveram em Puebla, agosto do ano passado, do México, para tratar da integração do acadêmico com a pastoral. E há várias propostas que falam da formação religiosa que têm que ser tratadas no bojo, no âmbito do currículo, não como uma coisa à parte que tem que pedir licença, um espaço para poder manifestar a sua especificidade. Estabelecer a cultura avaliativa. E nesses 70 itens, compromissos, acordos e sugestões, há 11 temas para serem inseridos no currículo. 11 temas que eu descobri. Não necessariamente como disciplina, são temas para serem trabalhados, maior ou menor intensidade, formato e duração. Cidadania global, tanto falou o Padre Geral nos desafios que a gente se referiu, como o GESEDU, como o segundo identificador de colégios jesuítas de tradição viva, CJTV. Um outro tema importante que é sugerido para integrar o currículo é a consciência crítica face à injustiça, aí fala tanto o Padre Geral como o GESEDU, a criação de um ambiente sadio, da mulher, a diversão, a da educação ambiental, a educação interreligiosa, um programa de ação para a solidariedade, programa de liderança na cena para a paz e a rede global. Então, são vários, esses temas seriam um tema para repensar. Esses aspectos são matizes, são enfoques, são luzes que se oferecem. Um outro bloco, o primeiro bloco é aquela reconfiguração sistêmica, reorganização curricular. Um terceiro bloco é o ambiente escolar. Propostas, acordos e compromissos falam do ambiente. Institucionalizar a cultura do respeito à dignidade, a formação para a corresponsabilidade, caminhar junto aos pobres e jovens, esse é bem claro das preferências apostólicas, e integrar as famílias e os antigos alunos. Então, há um bloco de sugestões que se refere a essa categoria que eu denominaria de ambiente escolar. E um último bloco, que seria o trabalho em rede com tecnologia. A tecnologia a serviço de um trabalho em rede. A tecnologia a serviço da inovação pedagógica. A tecnologia a serviço do ambiente escolar. Então, seriam as redes dentro e fora da companhia, o uso dos recursos tecnológicos
e o aproveitamento da plataforma Magis, que foi criada em 2005. Além dessas 4 categorias que nós acabamos que estou mencionando rapidamente, há vários outros pontos que aparecem na pesquisa que o Centro Virtual de Pedagogia Inaciana realizou esse mês passado, por ocasião da mudança, da transição da educação presencial para a educação remota. Nós fizemos uma pesquisa em todas as universidades jesuítas da América Latina, todos os colégios da Flaxi e o Centro de Fé e Alegria. Recolhemos esse material, eu fiz um texto que está ainda no Centro Virtual, e é uma riqueza fantástica, que vale a pena também consultar, pesquisar, buscar aí muita pérola que está escondida. Então, a inovação em curso que eles mencionaram, dos 90 colégios de Flaxi, os 53 responderam. Das 30 universidades, umas 29 responderam, e Fé e Alegria fez esse trabalho, mas com uma outra especificidade, não dá para contabilizar assim numericamente. Mas as inovações em curso são muitas inovações, experiências inovadoras. Houve a experiência de relativização dos conteúdos e uma reconfiguração do plano de estudos. Caiu-se na conta da prevalência das competências e Nós estamos com alguns do trabalho personalizado. Uns problemas de conexão envolvendo o Padre Klein. Logo, logo ele está de volta. E mostrando quais eram as proveniências. Enfim, para terminar essa parte, eu gostaria de dizer o seguinte, que toda essa inovação e atualização, há que aplicá-la sem medo. Por isso, eu queria colocar coloco como ponto final do meu texto, exatamente o que disse o CIPEI. Não, como um compromisso do CIPEI, não permitir que o medo detenha ou ponha obstáculos a uma mudança significativa e necessária. Não permitir, não dar entrada, não capitular, não se submeter, não se render ao medo, de modo que ele detenha ou ponha obstáculos a uma mudança significativa e necessária. Então, a experiência, essas mudanças todas que estão sendo feitas mostram esse DNA dos colégios jesuítas que mostram a flexibilidade e adaptação. Muitos temas estão presentes na locução do Padre Arrupe. É interessante esse trabalho. Se alguém vai ler a locução, retoma a locução do Padre Arrupe de 1980, vai perceber tantas sementes de elementos que foram se desenvolvendo até chegar à riqueza atual que nós temos hoje nos documentos presentes. Por isso que o subtítulo do documento Colégios Jesuítas, uma tradição viva, é de extrema importância. A força da tradição católica, da tradição pedagógica e o elan para a atualização leva os colégios jesuítas a terem sempre presente esse elemento do CIPEI. Então, seria essa uma primeira parte, Fernando. Passar rapidamente o que eu escrevi no texto, que está aí a oferta para todos e aceito sugestões, comentários, críticas, e assim como fizemos de uma maneira rápida e mais breve por ocasião dessa conferência, mas seria importante que aqueles que puderem se dedicar ao texto que eu compartilho, pudermos conversar sobre isso. Para mim, seria uma ajuda muito significativa.
Tá bem, Padre Klein, obrigado pelas suas colocações, né? Agora a gente dá continuidade ao debate. Acho que o Padre Klein nos traz uma grande síntese atualizada e, ao mesmo tempo, provocadora daquilo que é a proposta educativa da Companhia de Jesus, principalmente nesses últimos 40 anos. O Padre Klein mencionava, né, que o documento Nossos Colégios Hoje e Amanhã completa agora 40 anos. Então, como que se dá esse caminhar pedagógico desses documentos norteadores? Eu fiz um recorte, até hoje? Eu preferi fazer o Padre Arrupe para cá. Isso, tá certo. Né? Então, fazendo um recorte dos últimos 40 anos. E, a partir disso, então, os documentos norteadores, outros documentos transversais, que bebem, né, desses grandes referenciais e vão fazendo com que a gente situe ainda mais a proposta pedagógica também em nível local. No segundo momento, trabalhando algumas atualizações, e a atualização sempre na perspectiva da novidade, e essa novidade justamente que envolve o fazer, né, das pessoas, muito numa perspectiva do tempo apreendido no conceito, né? Também numa perspectiva inaciana, trazendo a experiência. Terceiro momento, as 4 grandes categorias, né, desses sentidos de mudança, então já fazendo relações na leitura dos documentos, mas remetendo às nossas práticas, aquilo que são as necessárias reconfigurações, reorganizações curriculares, ambiente e trabalho em rede. E conclui nos motivando à inovação. Então, Padre Klein, obrigado por esse primeiro momento, por essa colocação. Nós tivemos várias colocações, várias contribuições no chat. O texto que o Padre Klein escreveu, ele já foi disponibilizado a todos os diretores acadêmicos da nossa rede. Então, por favor, conversem com os seus diretores acadêmicos, que o texto já está disponível, todos têm acesso. E aqui no Medianeira, nós nos debruçamos, Padre Klein, então, neste texto ao longo da última semana, e em diferentes fóruns, espaços e momentos, este texto foi discutido e algumas contribuições vieram de diferentes públicos do nosso colégio. E ao longo desses últimos dias, então, eu fui fazendo uma grande síntese e agrupando as contribuições que nos chegaram. E nós chegamos a 13 grandes orientadores dos quais decorrem outras perguntas. Nós enviamos, então, essas contribuições ao Padre Klein, e agora ele abre o momento do debate, então, discorrendo sobre essas questões. Eu não as farei novamente aqui, elas já estão com o Padre Klein, então o Padre Klein pode discorrer a partir desses orientadores que nós lhe enviamos, e no chat vocês também podem fazer contribuições, colocações, como vocês estão fazendo, e em tendo tempo, na sequência, a gente também abre para o Padre Klein debater as questões que surgirem neste momento. Pode ser assim, Padre Klein? Tá bem, muito obrigado, tá bem. Bom, então, agradeço muito as colocações, como agradeço também o relato que vocês fizeram sobre a aplicação da educação presencial para a educação virtual do Colégio Medianeira. Me lembro de quando eu li todo esse material para escrever um outro texto, e agradeço muito a criatividade, a ousadia, um trabalho muito bonito aí da equipe do Medianeira, outros colégios também, mas, no caso, vocês com quem eu estou em contato. Obrigado. Eu coloquei as perguntas por ordem alfabética, por tema, por ordem alfabética. Então, o primeiro tema é a contextualização, aprofundar o sentido desse primeiro passo. Então, o que é importante considerar na contextualização é que ela é muito ampla. Ela é muito ampla. E no processo educativo, ela pode ocorrer antes do processo educativo, no início do processo educativo ou no decorrer do processo educativo. Há educadores que pensam que contextualização é um momento apenas. Eu não gosto da palavra nem momento nem passo, porque ela pode ocorrer em diversas situações, e que é importante dar uma parada, por exemplo, numa dinâmica de educação física, de arte, de religião, do que for, para sentir, tomar um pulso da temperatura do grupo, da motivação, da rejeição, da dificuldade que está experimentando.
A pedagogia inaciana é uma proposta prática que apresenta o PPI. Ele diz que a contextualização é sobre a vida do aluno, o ambiente socioeconômico, político e social, o ambiente institucional do colégio, os pré-saberes do aluno. Eu acrescentaria que também a contextualização é do professor, a sua visão, os seus sentimentos, como ele se coloca em relação àquela jornada educativa que ele vai ter com seus alunos. Então, a contextualização, aí poderíamos nos alargar muito, mas a contextualização vem da experiência de Santo Inácio nos exercícios. Santo Inácio não começava os exercícios com qualquer um, de qualquer maneira. Ele procurava averiguar como a pessoa se sente, como se situa, como ela espera, o que ela deseja da experiência que ia realizar. Por quê? Porque a experiência não se dá no vazio. Ela se dá sempre condicionada, favorecida, influenciada por diversos fatores. Então, esse é um ponto importante sobre a contextualização. Discernimento. Foi duas ou três perguntas que apareceram sobre discernimento. Qual é o papel do discernimento na construção de uma educação, formação integral? Em que consiste o verdadeiro discernimento? Há uma literatura muito proveitosa no Brasil, em português, sobre discernimento. A Loyola tem vários livrinhos e folhetos sobre discernimento que vale a pena consultar, que é um material muito rico. Então, eu diria que o discernimento é um roteiro. Discernimento é um roteiro, é um plano de voo para conhecer e acatar a vontade de Deus, que não é algo mecânico, mas pressupõe a colaboração de cada pessoa. Eu digo que o discernimento é para quem quer seguir a vida de uma maneira, quer seguir a vida pautada pela espiritualidade e não pela espontaneidade. Eu faria essa distinção. Não é que a vida espontânea seja uma vida de pecado, não. Mas há pessoas que querem pautar a sua vida pela espontaneidade, sentido comum. Há outras que já estão tão impregnadas do amor de Deus e desejosas de responder esse amor de Deus, que querem pautar a vida pela espiritualidade. Um colégio que tem uma orientação religiosa requer um discernimento contínuo, que é exatamente o subtítulo do livro, como há pouco a gente mencionou. Então, no mundo onde é constante a mudança, o discernimento é imprescindível. Então, como o colégio não é conduzido por um indivíduo, nem só por um pequeno grupo, então o que ocorre? Que urge que todos aprendam a estrutura e o funcionamento do discernimento para poder aplicá-lo com eficácia. O discernimento não é pensar um pouco mais sério sobre determinado assunto. O discernimento supõe um roteiro para a descoberta e aceitação da vontade de Deus. Começa com uma atitude de despojamento, de indiferença iniciana e por aí vai, para não se deixar arrastar por outros amores que não são o amor de Deus. Que elementos deveríamos considerar? Porque a pergunta aqui diz assim: que elementos o senhor considera centrais para o discernimento sobre as novas mudanças curriculares e metodológicas? Eu diria o seguinte, que o discernimento, assim como os exercícios espirituais não são para qualquer pessoa, eu diria da mesma maneira, a nossa escola de formação de líderes não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. Nós não queremos ser uma academia brasileira de letras. Nós queremos ser uma escola de formação de líderes, de qualidade, mas nós queremos. Não queremos ser uma academia brasileira de letras. Então, há pessoas que não querem saber de ser conscientes, competentes, compassivas e comprometidas. Então, o colégio não é para elas. Terceiro tema que aparece aqui nas perguntas é a educação integral na educação à distância. E a pergunta é essa: como o ensino à distância pode contemplar uma aprendizagem integral? Eu diria o seguinte, que a educação à distância ela está sendo uma situação emergencial. Não é o modelo habitual.
porque o nosso modelo implica a presença física, a presença da convivência, o aprendizado da vida em sociedade, o trabalho colaborativo. Não quer dizer que não podemos ter também alguns momentos virtuais, não estou exclusivizando, mas eu quero dizer que o que nós estamos vivendo agora é uma situação emergencial. Isso não é o comum, não é o comum. E aí também já seria um tema de muito aprofundamento, não é? De todos os temas, então, como conseguir a formação integral nessa educação à distância, os temas, os exercícios, as dinâmicas vão tratar de assegurar esses temas, essas dimensões que nós consideramos importantes da formação integral. Mas não vamos nos iludir de que desse estágio que nós estamos passando é essa da conjuntura, mesmo que se prolongue, não sei, Deus por quantos meses ou mais de um ano, e só Deus sabe. Nós não sabemos, mas esse não é o normal. A nossa educação, ela supõe a convivência, a presença física e tudo mais. Quarta questão que aparece é sobre o exame de consciência. E alguma pessoa que diz assim, esse exercício, embasado nos exercícios, ajuda o estudante em quais dimensões da existência? Vários colégios da América Latina estão aplicando a pausa inaciana durante a jornada escolar. Alguns colégios aplicam só para os alunos, outros, como eu já vi em Guadalajara e em outros lugares, aplicam para todos os que trabalham, a um determinado momento do dia que para o colégio todo, tesouraria, secretaria, cantina, e todos fazem a pausa inaciana. Então, há várias modalidades. A província da Argentina e Uruguai, que eu tenho acompanhado mais, tenho conhecimento, eles têm trabalhado bastante essa dimensão da pausa inaciana, com livros publicados, todo um trabalho com as mães dos alunos voluntárias que se dispõem a um treinamento, uma capacitação para ajudar a orientação dos alunos. Aliás, interessante que o mês passado eu participei da Assembleia Virtual dos Colégios da Argentina e Uruguai, e a dinâmica de espiritualidade não foi o Aguinaldo que fez para a gente, nem Luiz Felipe, eram os alunos que fizeram. A pausa inaciana, quero dizer, a pausa inaciana, quem coordenou nos 2 ou 3 dias da Assembleia foram os alunos. E impressionante, com que solidez, com que fluidez, com que harmonia, enfim, é possível. Então, o que significa esse exame de consciência? Primeiro que ele aparece como o primeiro compromisso dos 13 compromissos do GESEDU, dos delegados de educação de todo o mundo. É um aprendizado da voz interior. É um aprendizado do caminho da interioridade. A nossa educação se tornou muito para fora, ad exteriora. Nós temos que voltar para a interioridade, não narcisismo. Descobrir a riqueza interior, dar-se conta de si mesmo. Aliás, isso tem relação com a terceira seção do documento das características, aquela seção que fala da liberdade, fala dos valores, fala do dar-se conta de si mesmo. Por isso, eu considero da maior importância esse resgate que estão procedendo nos colégios. Quinto tema, fala da experiência da companhia. Como a companhia lidou em momentos de diversidade, de guerras, de pestes, de supressão? O que ela nos ensina? Meu tempo que eu levo de companhia, eu me lembro da experiência da intervenção do Papa João Paulo II em 1981, quando o Padre Arrupe ficou doente, com derrame cerebral, não podia mais governar. Então, ia se fazer uma congregação geral para eleger um novo superior, e o Papa João Paulo II interveio e nomeou um interventor, um delegado, que era o Padre Paulo Detza, ajudado por um assessor, que era o Padre José Pital. E é inédito na Companhia de Jesus. Nos 400 anos da Ordem dos Jesuítas, nunca houve uma situação semelhante. E aí a imprensa apostando quais seriam os jesuítas mais desbocados, os primeiros mais agressivos, quais os que iriam ofender mais o Papa. Nenhuma manifestação, nenhuma.
Foi uma experiência dolorosa, sofrida. O que o Papa estaria pensando dos jesuítas? Eu não me lembro. Eu era sócio do Provincial do Brasil Centro e eu sabia de notícias de outras províncias do Brasil, mas não me lembro de ter visto nenhuma situação que desmerecesse aquela obediência, aquele acatamento daquilo que vem de Deus por meio do seu representante, que no caso era o seu vigário, o Papa João Paulo II. Então, o que a companhia, como é que ela lida em momentos de diversidade? Ela lida com base na experiência dos exercícios. Confiança em Deus, despojamento, entrega, discernimento. Essa é a base, é a chave de intelecção do comportamento da companhia. Podem ser momentos difíceis, momentos imprevisíveis, momentos inesperados, mas essa experiência é tão marcante dos exercícios, dá uma segurança, dá uma fortaleza, um empoderamento, que pode vir tempestade pela frente, e a gente resiste. Essa própria pergunta também pela visão global das respostas dadas pelos colégios de outros continentes. Eu, infelizmente, não tenho, é tanto acúmulo de informações que a gente não consegue processar tudo, mas eu não tenho. Dos outros continentes não tenho esses dados, mas aí não é difícil de encontrar no Educate Magis, essa plataforma que vale a pena se inscrever, participar, frequentar, como também no Centro Virtual de Pedagogia Inaciana. Centro Virtual de Pedagogia Inaciana, que já tem 3.000 títulos sobre pedagogia inaciana. E vocês também podem se inscrever e podem enviar seus materiais, suas produções, do seu conhecimento, seus trabalhos também podem ser enviados para serem publicados aí. A edição número 60 do boletim Selecciones desse Centro Virtual de Pedagogia Inaciana foi todo sobre os informes da aplicação da pedagogia, da educação remota, da educação virtual que nós estamos vivendo. Então, também aí é um material rico. Todos os informes foram publicados. Podem procurar o do Medianeira, está lá presente também. Continuamos com o tema 6, que aparece das folhas que me mandaram, que trata sobre as famílias. Será que essa aproximação, diz a pergunta, será que essa aproximação forçada que tivemos com as famílias nos ajudarão a reforçar o projeto? Como envolver a família de uma maneira mais efetiva? Nosso dever é discutir sobre temas polêmicos, mas as famílias se opõem. Eu diria o seguinte: a aproximação com as famílias pode ser forçada, certamente, porque foi inesperada, foi abrupta, tudo isso. Mas não significa que o seu resultado seja forçado. Eu creio que nós podemos entrar com essa experiência e tirar proveito dela para o futuro. Como envolver as famílias de uma maneira mais efetiva? Eu tenho um sonho. E o sonho é de estabelecer uma escola de formação para os pais, uma escola inaciana de formação de pais. Não havia vários outros modelos de escola de pais, conheci vários, mas eu diria uma escola inaciana de formação de pais, com a dinâmica inaciana de espiritualidade, de reflexão, de partilha. Os pais não sabem o que nós fazemos com seus filhos, não sabem. Não sabem. Então, os pais não podem ser meramente informados sobre a dinâmica, eles têm que aprender a conhecer a estrutura do nosso processo educativo. Eu me lembro que quando saiu o documento Características da Educação da Companhia de Jesus, eu era reitor do Colégio Santo Inácio, eu era membro da Comissão Internacional. Quando terminamos a reunião, a última foi em Haia, na Holanda, a última reunião que concluiu o tema do livrinho, aí eu voltei para o colégio e falei, bom, eu vou ter que ser coerente com a minha função e com o meu trabalho e vamos dar a conhecer esse documento. E começamos a organizar semanas, era a semana inteira, de segunda a sexta, com os pais dos alunos, com os professores, educadores, que todos teriam que conhecer o documento.
E foi uma experiência muito proveitosa, todos com o livrinho na mão, e passamos todo o livrinho, discutimos, refletimos, e até ultimamente, passando pelo colégio, os que agora têm netos do colégio se lembram das características de terem estudado esse documento. Mas eu creio que deveríamos organizar um programa de formação para os pais, online, presencial, híbrido, do que seja. Eles têm que conhecer a proposta. Porque, senão, aquilo que eu coloco no meu texto, o perigo de terceirizar a educação. Dada a sua sobrecarga de trabalho, os pais não têm como acompanhar, então penso que o colégio supre. O colégio não supre, complementa. O colégio não é suplência. O dever e direito de educação é dos pais. O colégio... Bom, os temas polêmicos, como o cuidado da casa comum, a distribuição mais igualitária da renda, preconceito. O tema é polêmico, mas nós temos a missão do anúncio e denúncia. Aí vamos fazer o discernimento primeiro de como vamos trabalhar esses temas. Agora, a reação depende, o resultado depende do emissor e do receptor. Há famílias que não vão aceitar que a nossa escola seja a formação de líderes. Então, se não quiserem compreender ou não quiserem aceitar, vão escolher uma que corresponda às suas expectativas. 7º tema é sobre a formação dos professores. Como se preparar enquanto profissionais para atender às demandas das mudanças pedagógicas e estruturais, das drásticas mudanças ocorridas nos últimos dias. Eu diria o seguinte, que a primeira coisa, aprender a desaprender. Eu gostei muito de um artigo do Padre José Garcia Monge, acho que deve estar no Centro Virtual de Pedagogia Inaciana. Aprender a desaprender. Temos que aprender a desaprender, porque a tendência é ensinar como fomos ensinados, educar como fomos educados, mas o mundo mudou, daquele mundo nosso do mundo presente. Isso é uma primeira coisa. Segundo, aproveitar a abundância de cursos, de materiais e recursos que tem a companhia. Ontem mesmo estávamos fazendo uma reunião com os encarregados da colaboração com os leigos em toda a América Latina, e vamos começar uma escola, denominou-se uma escola Subway, a analogia com essa lanchonete Subway, em que você entra, escolhe o pão, escolhe o tamanho do pão, escolhe a carne que vai preferir, escolhe o queijo, se vai ser quente, se vai ser frio, se é a verdura, qual é o molho. Então, assim como vai ser um programa modular também. Vamos escolhendo os vários ingredientes de tantos materiais que estão à disposição, conforme as necessidades de cada um. Mas tem que ser um programa permanente, programa habitual. Seja presencial da parte dos professores, são muitas iniciativas. Fernando coordena exatamente essa parte na Rede Jesuíta de Educação, não é? A formação permanente. Outro tema que aparece aqui nas perguntas é sobre a justiça evangélica. Por que e como educar para a justiça evangélica hoje? A pergunta sobre o como, todas as perguntas sobre o como, realização, concretização, tem que ser respondida com discernimento. Não há um receituário. Não há uma resposta para todos. A finalidade do colégio jesuíta se direciona ao amor de Deus, do qual a justiça é uma condição absoluta, porque implica a reconciliação com os seres humanos. Há muita coisa escrita sobre isso também nos documentos características. Número 77 do documento características diz claramente, no colégio jesuíta, a orientação central é para a justiça. Há um texto clássico que é chamado Fé e Justiça na Educação, do falecido padre Gabriel Codina, que escreveu uma tese doutoral magistral, que é o Modus Parisiensis da pedagogia jesuíta. Modus Parisiensis é um livro magistral. Na literatura pedagógica, é um livro constantemente referido por todos que querem fazer um trabalho sério, profundo. Bem, esse padre Gabriel Codina
escreveu esse texto, Fé e Justiça na Educação. Está no Centro Virtual de Pedagogia Inaciana. Ele coloca 3 passos ou três elementos. Primeiro, que é o tratamento da justiça no currículo. Todas as disciplinas, atividades, elas têm que estar impregnadas do sentido da justiça, do tema da justiça. Segundo, as linhas de ação e os programas do colégio, eles têm que tratar da justiça, dar testemunho de que promove a justiça. Em terceiro lugar, seriam obras de justiça, em favor de outros, em favor dos mais necessitados. Seria isso, brevemente, porque também é um tema enorme, é muito, muito amplo, mas é importante considerar e saber muito bem que é justiça evangélica. Não é uma justiça legal. Que a justiça legal aplicada à última consequência, ela pode ser sem caridade. Aqui nós estamos tratando da justiça evangélica. Outro tema que aparece é sobre o MAGES. O que é o MAGES? Como o MAGES inaciano contribui para a realização de uma gestão colaborativa e sustentável das instituições de ensino? O MAGES é um conceito, é um termo muito frequente nos escritos de Santo Inácio, nos exercícios espirituais, nas constituições, no seu epistolário, nas cartas que ele escreveu. Interpretação minha, provavelmente provém da formação cavalheiresca que ele teve, não militar. Ele teve uma formação cavalheiresca da corte, então havia muito isso de se destacar, de se sobressair para agradar o rei, para agradar o príncipe. Só que depois do tempo da convalescência, ele transferiu esse desejo de se superar, de se manifestar, de aparecer, ele transferiu para o amor de Deus. Então, os termos de Santo Inácio, a maior glória de Deus, a maior resposta, melhor compromisso. Então, ele se comprometeu ao amor de Deus, querer se destacar nesse amor de Deus que ele percebe. A sétima seção das características diz que o MAGES não é comparativo, não é mais em comparação com os outros, é o máximo ou tudo que uma pessoa pode dar, oferecer em resposta ao amor de Deus. Então, é importante ter presente. Então, isso é base para nós da excelência acadêmica, da perfeição, da melhor resposta, provém desse conceito do MAGES. Então, vai ser frequente, vai aparecer em vários momentos da nossa trajetória. 10ª questão que aparece nas folhas das perguntas trata de um novo colégio. A tarefa, na página 30 do meu texto, a pessoa diz que a tarefa é desenhar um novo colégio, como desencadear um processo de reconfiguração curricular seguro, mais arrojado com o propósito apresentado. Como sermos um centro de aprendizagem inaciano? A pergunta é como desencadear um processo. Eu vou dizer, o processo já está desencadeado. Já está em marcha, já está legitimado, já está sacramentado, já está estimulado, provocado, atiçado, instigado pelos superiores gerais, pelo governo da companhia. Depende agora de nós termos criatividade e ousadia para podermos em prática. 2 colunas que eu creio que estão em jogo: pesquisa e laboratório. Pesquisa, que significa ler, estudar, questionar, consultar. Às vezes a pessoa pensa que a pesquisa é meramente uma pesquisa livresca, documental, mas ela também é uma consulta às pessoas. Os colégios da Catalunha, eles ouviram os alunos para poder fazer todas aquelas mudanças que nós acompanhamos ao Horizonte 2020. Então, são 2 colunas, para mim, fundamentais: pesquisa e laboratório. Institucionalizar a pesquisa. Aliás, todo o método de aprendizagem em projetos e esses vários métodos pedagógicos que estão em voga, eles partem do princípio da pesquisa. E a pesquisa está presente desde a Ratio Studiorum. E laboratório é isso. Laboratório, vamos falar um pouco adiante do laboratório, da pergunta, da questão seguinte, que fala sobre a pesquisa. Então, a pergunta seguinte que fala assim: como nos tornarmos centros de pesquisa e inovação pedagógica?
Pesquisa e laboratório sugerem o quê? Tentativas, experimentos, medições, revisões, reacomodações. A própria palavra pesquisa e laboratório já estão sugerindo que não é algo definitivo, são intentos, são buscas, são experimentos. O ponto de partida sempre é o perfil do aluno. Eu gosto sempre de ter presente aquela frase que Santo Inácio coloca para o exercitante dos exercícios espirituais, quando vai fazer a eleição, quando Santo Inácio pergunta, aonde vou e a quê? Aonde vou e a quê? Então, a pesquisa e o laboratório, aonde vou e a quê? O que me move? O que me move, né, nessa busca de elementos, de reconsiderar aquilo que nós estamos fazendo? O que me move? A formação integral, tudo aquilo que ajuda a esse aluno a realizar sua formação integral. Então, para ajudar o aluno a ser a pessoa dos 4 Cs, nós temos que ir experimentando, testando, provando temas, experiências, atividades e analisando constantemente, documentando. É que nós não temos a experiência do registro. Nós temos que, somos muito rápidos, às vezes, muitas vezes improvisamos, mas é preciso fazer um trabalho bem documentado, bem segmentado, acompanhado. Institucionalizar a pesquisa como elemento habitual, não ocasional. Outra questão, 12ª questão que colocam aqui é sobre a terceira preferência apostólica. Se possível, comente um pouco mais sobre a importância da terceira preferência apostólica, acompanhar os jovens na criação de um futuro cheio de esperança. As preferências apostólicas, elas não pretendem oferecer objetivos e intervenções apostólicas estáticas. Elas são orientações. Não são prioridades, porque a prioridade ela delimita, cerceia, ela fecha. As preferências são abrangentes, são horizonte, perspectivas. Então, os jovens são protagonistas de uma revolução antropológica. A partir da cultura digital, isso o Padre Geraldo falou bem, Padre Arturo Souza. Nós estamos numa mudança antropológica, conceito de pessoa, como a pessoa se entende, se relaciona, se posiciona. A partir da cultura digital, está havendo uma transformação, e os jovens são protagonistas dessa revolução antropológica. Eles são portadores de uma nova forma de vida humana, e que pode chegar a essa forma de vida humana, a justiça, a reconciliação, a paz. Então, por outra parte, a Carta de Promulgação das Preferências Apostólicas, o Padre Geraldo diz que os jovens e os pobres são um lugar teológico, o lugar a partir do qual nós queremos entender por onde Deus passa e como Deus passa pela humanidade hoje. Os jovens são um tema do sínodo dos jovens, basta reler outra vez Christus Vivit, é o título da exortação apostólica que o Papa publicou depois do sínodo. Então, o que nos diz a preferência apostólica? A preferência número 3, deixar-nos ajudar pelos jovens, deixar-nos interpelar por eles, não só cativar, interpelar, questionar, iluminar por eles, limpar aquela ideia que a sociedade nos trata de nos impedir, de que os jovens ainda não são. Não, os jovens são jovens, são uma categoria. Criar e manter espaços abertos para a criatividade juvenil. Às vezes eu tenho muito medo de, ao passar pelos colégios, eu vejo sempre essa afirmação repetida. O aluno é protagonista, é o centro do currículo. Qual é o espaço? Quais são os verificadores dessa afirmação? Em muitos lugares se resulta uma afirmação retórica muito bonita. O aluno é o centro, o protagonista. Sim, mas quais são os indicadores? Quais são os espaços abertos para essa criatividade e inovação juvenil? 13ª questão é sobre procedimento. Como trabalhar a consciência crítica sem ofender? Como acolher a todos, falar em igualdade de gênero sem causar uma guerra?
Eu diria o seguinte, que a postura do educador é sempre educada, respeitadora, esperançosa, pratica o anúncio e a denúncia conforme o discernimento. E aí outra pergunta importante que Inácio coloca no livrinho dos exercícios, que amor me move? Que amor me move? Isso podia ser uma luz para qualquer relacionamento humano, qualquer atitude nossa. Que amor me move? Amor do meu nome, do meu conforto, do meu prestígio, da minha tranquilidade. Que amor me move? Então, muitos temas depende do emissor ou do receptor. A nossa educação, vamos falar bem claro, em muitos aspectos é uma educação contracultural. Nós somos contra a corrente. Aliás, eu gosto muito de um texto do padre Kolfenbach, quando ele dizia que nossos colégios deviam ser promotores de valores, mesmo aqueles valores que estão em perigo de extinção. Está bem claro esse. Está bem claro. Eu acho que no meu texto, se é nesse texto de agora, ou se foi no outro, enfim. Nós devemos ser promotores de valores, mesmo aqueles que estão em perigo de extinção. Valores que são antídoto, também ainda é frase do padre Kolfenbach, valores que são antídoto de contravalores do mundo de hoje. Nós estamos vendo uma desumanização da educação. A educação está ficando instrumental, pragmatista, interesseira. Temos que recuperar o humanismo solidário. Essa é a nossa riqueza, esse é o nosso diferencial, essa é a nossa marca, é o nosso ponto de honra. 14ª é a questão da qualidade educativa. Em que consiste a qualidade educativa? A reflexão das falsas experiências, tal, nos auxiliam, tal. O que consiste a qualidade educativa? Aí eu parto um pouco do sentido comum. O que nós dizemos que é um serviço ou um objeto de qualidade? Nós dizemos que é algo que funciona, é algo que corresponde à sua finalidade. Você vai a uma loja, você pergunta se é de qualidade, não é se é muito rico, muito sofisticado. Funciona, cumpre a sua finalidade, está ajustado. Esse é um objeto, um serviço de qualidade. A educação é de qualidade, a educação jesuíta, se ela atende às suas finalidades, se ela funciona, se ela cumpre os seus objetivos. Pode ser um colégio com mais ou menos recursos, mas é uma educação de qualidade, uma educação que corresponde. Não é uma qualidade mercadológica, não é uma qualidade financeira, não é uma qualidade mensurável por outros interesses, mas esse seria... Agora, é certo, seria isso. Outra questão se refere quanto à realidade. Diante do crescimento do conservadorismo baseado nessas intolerâncias, como a educação pode ser crítica, sensível ao outro e transformadora? Eu tomo a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomeis o jeito, a mania, a moda deste mundo, ele tem de oposto ao Evangelho. Não vos conformeis, não tomeis o jeitão, o sotaque, não vos impregneis do sotaque desse mundo caduco. No mundo, aquilo que eu dizia um pouco, no mundo que nós estamos vivendo, a nossa educação tem um lugar insubstituível. Uma educação humanista, solidária. Nós atuamos como fermento na massa, foi o evangelho desses dias. Imperceptível, mas irresistível. E os exercícios espirituais nos ajudam a nos empoderar para essa missão. Sem medo. Exatamente nesse mundo concreto que nos é dado viver e atuar. Outra questão ainda que aparece é sobre a transformação e mudança. Quais os grandes desafios para a educação inaciana hoje? Por que visamos mudanças? Quais as nossas prioridades? Em que medida as mudanças que estão ocorrendo no mundo promovem ou cooperam para a efetivação das mudanças nos colégios jesuítas? O maior desafio é quando vai terminar essa situação emergencial e como seria o retorno ao presencial. Essa é a grande questão.
Ninguém tem a resposta. Como é que vai ser? Quando que vai terminar essa situação emergencial e como seria o retorno ao presencial? Ninguém sabe. Depende de normas de governos, depende da evolução da pandemia. Nós ficamos amarrados sem poder prever nada. Parece que nós estamos naquela viagem no meio da serração, não podemos ir mais depressa, porque não sabemos se vai ter um abismo na frente ou se a estrada muda de posição. Então, ser fiel à missão, isso é que nos toca ser fiel à nossa missão. Educação contracultural, que eu dizia há pouco, passando esses valores em perigo de extinção, oferecer antídotos aos falsos valores do sistema. Os grandes desafios da educação hoje são esses. Ser fiel no meio dessa turbulência. E sabendo que o mundo está numa mudança tão veloz, tão compulsiva, que nós não temos respostas definitivas, mas nós temos o discernimento, que nos ajuda a ver o que Deus nos vai pedindo a cada momento. Outra questão nos diz sobre tradição, e essa parece que é a penúltima, tradição e atualização. A verdadeira fidelidade se mostra na criatividade. Como impactar localmente a partir de Curitiba? Eu diria que o respeito pela tradição é captar a mensagem da tradição, seus pontos nucleares essenciais, sabendo que muitas concretizações são conjunturais, históricas e, portanto, perecíveis. Vamos fazer o exercício de tomar o documento do Padre Arrupe, 1980, como celebração dos seus 40 anos. Documento que não é muito extenso, que vale a pena retomá-lo. Aí cada um de nós vai perceber pequenas sementes, perfil do aluno, conceito de comunidade educativa, os critérios para poder abrir um colégio e mantê-lo, colégio como irradiação e como relação. São vários elementos, as várias categorias da comunidade educativa, e aí nós vamos contrapondo isso que foi dito há 40 anos atrás com aquilo que está sendo vivido e distribuído hoje. Então, é captar a mensagem, quais são os elementos essenciais, e aí procurando qual é a formulação que nós podemos dar hoje. Qual é o impacto localmente a partir de Curitiba? Eu digo que o impacto não é necessariamente programado, senão ele poderia se reduzir ao marketing. Fazer o bem que ele vai aparecer. Trata-se de fazer o bem que ele vai aparecer e atrair. Alunos, pais, educadores, funcionários vão divulgar o bem que experimentam o colégio. Última questão que fala sobre o futuro. Em relação ao futuro, quais os cuidados pedagógicos que o senhor orienta para que tenhamos? Devido ao coronavírus, existe a sensação de que o futuro nos foi roubado. Eu diria novamente, repetindo, o cuidado mais importante é o discernimento. O discernimento ajuda a perceber que a nossa missão é participação na missão que é de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o discernimento nos ajuda a perceber que esta missão é, em muitos cenários, passível de contrariedades e de oposição, mas reforça a esperança e o nosso zelo apostólico. Finalmente, o discernimento ajuda a descobrir por quais caminhos nós devemos caminhar. Seria um pouco isso, muito rapidamente, mas, Fernando, é um pouco do que me foi passado. Perfeito. Havia para dias e dias de conversa, verdade? Uhum. Poxa, Padre Klein, obrigado. Acho que agradecer ao senhor pelas colocações, fez uma bela síntese e várias provocações que a gente aqui tem condições de aprofundar numa relação agora curricular. Agradecer também a todos os professores, equipes, enfim, todas as pessoas que ao longo da última semana também nos foram mandando questões, né? Nós conseguimos, então, compilar, e agora o Padre Klein conseguiu também nos dar essa visão de conjunto. Né, Padre Klein? Eu acho que fica uma sensibilização bastante grande por parte da comunidade, lendo os comentários aqui
a partir das suas falas também, vários educadores de outras unidades da rede que se identificam também com essa proposta, né? E uma proposta que nos move a uma significação local. O nosso muito obrigado mesmo, como colégio, como instituição, aqui também representando as outras unidades da rede, como rede, nesse momento que o senhor nos proporciona. Vamos chamar agora o Padre Nereu, o nosso diretor-geral. O Padre Nereu vai conversar um pouquinho conosco agora, e na sequência a gente retoma, então, com o Padre Klein. Muito bem, boa noite. Já estamos encerrando, então, chegando no final desse encontro formativo, então, dessa noite. E eu gostaria de então, aproveitar para agradecer. Aproveito esse espaço, né, para agradecer por essa noite formativa, né, tão rica para cada um de nós. Lembro que desde o ano passado nós já estamos programando, então, esse encontro formativo com o Padre Klein. Evidentemente que a proposta inicial era termos a presença sua, né, Klein, aqui no nosso colégio, mas então com a chegada da pandemia tivemos que pensar em outros moldes, mas também acho que permitiu a participação de um maior número de educadores, da rede, ou próprias famílias, né, que puderam participar então desse encontro. Obrigado, viu, Fernando, também sou muito grato, somos muito gratos a você, né, a gente sabe que você não mediu esforços, né, para a realização desse encontro, para o êxito desse encontro, e também parabéns para toda a equipe, né, de apoio técnico, de suporte aqui do colégio, mídia, educação, sobretudo, pessoa do Vinícius e tantas pessoas, Wagner, Leo, Priscila e tantos outros. É bom citar, né, acho que é importante saber que tantas pessoas envolvidas, né, para o êxito desse encontro. Também, Fernando, você já fez referência agora, né, participação do pessoal da rede. Obrigado também por essa presença. E um agradecimento muito especial a você, Padre Klein. Acho que a gente foi acompanhando aqui o chat, a gente foi percebendo como tem muitos elogios, reconhecimentos, né, por sua presença e por sua contribuição, né. E esse agradecimento também no chat a gente vê que são estendidos também ao Fernando e os demais. Muito obrigado, acho que você prontamente, Klein, aceitou esse convite para estar conosco nessa noite, sempre uma satisfação muito grande ter sua presença aqui conosco, né? E esse encontro, sua fala tem um sabor todo especial, dá um sabor todo especial nesta semana inaciana. Nós temos vários encontros formativos, sempre em torno do legado de Santo Inácio, né? Essa atualização do Santo Inácio para os nossos dias, né? E a gente percebe que nós temos uma tradição muito rica, né? São documentos muito próprios, né? Documentos próprios da companhia, né? Uma tradição muito rica, você foi fazendo referência a eles, né? É uma síntese de documentos fundamentais, norteadores, né? De toda a educação da Companhia de Jesus, né? E você nos ajudou a também ler esses sinais dos tempos, né? Inspirados no legado de Inácio, na tradição da companhia, né? E certamente com muitas perguntas, inquietações e, sobretudo, provocações, né? Acho que só cada um, acho que carrega, a partir desse encontro, carrega no seu coração, né? Na sua mente, as provocações, mas eu gostaria de apontar, por exemplo, essa questão da formação de líderes, né? Você citou logo no início, né? Como importante, ao mesmo tempo, outra provocação de não nos deixar vencer pelo medo, mas agir com ousadia, com coragem. Também pela atenção ao perfil do aluno, né? O incentivo à pesquisa ao mesmo tempo, né? Sempre essa questão de uma atenção personalizada, atenciosa. Uma provocação muito importante também, entre tantas outras, a formação dos pais, né? Das famílias. Eu diria também, últimos dias nós estávamos pensando, que tal nós pensarmos também uma formação, um trabalho mais específico com os antigos alunos, mesma coisa, né? E você foi acentuando também esse valor e urgência da educação em nossos tempos, né? Esses tempos conturbados. Você falava, nós estamos no meio de uma neblina, parece que no meio desse tempo da pandemia, né? E como a educação exerce um papel importante, né? Ao mesmo tempo, a fidelidade à nossa missão. E eu gostei muito
essa expressão do cuidado mais importante que podemos ter é essa questão do discernimento, viver o discernimento como uma forma de cuidar os processos, né? Cuidar das pessoas, cuidar daquilo que nos envolve, né? Então, muito obrigado, viu, Padre Klein? Eu acho que foi uma satisfação muito grande ter sua presença, enriquece demais. Obrigado uma vez mais, Fernando, né? Toda a equipe, né? Somos gratos. Eu gostaria de terminar por aqui, para não me estender muito, né? Acho que estamos, certamente, todos nós, muito, muito agradecidos por esse momento. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade, pela confiança e pelo estímulo também, isso que faz bem. Estimular a estudar mais, a partilhar mais, a integrar mais. Muito obrigado. E parabéns pela caminhada de vocês. Tá bem, Padre Klein. Obrigado, Padre Nereu, obrigado, Padre Klein. Agora, um momento um pouco mais informal, né? Padre Klein foi meu primeiro professor de pedagogia, né? E pedagogia inaciana. Em meados dos anos 90, em Belo Horizonte, tive aula e aprendi muito, né? Comecei os meus primeiros passos na pedagogia e na pedagogia inaciana com o Senhor. Passados quase 30 anos já, né? É uma alegria estarmos juntos no mesmo espaço, né? Partilhando agora de um conhecimento e de uma experiência que ao longo dessa vida fomos trilhando juntos. Então, o meu agradecimento, né, em meu nome, em nome do Colégio Medianeira, num grupo aqui de mais de 200 educadores que estiveram juntos nesse momento. É a primeira vez que o senhor fala para um grupo de educadores deste colégio também, né? Todos nós já acompanhamos os seus escritos, acompanhamos em congressos, em aulas, em eventos, porém, uma fala mais direcionada ao Medianeira é a primeira vez. Queríamos que fosse presencial, não nos foi possível. Porém, as distâncias hoje já são relativas, né? E a gente conseguiu, de outras formas, nos encontrar. Então, o nosso muito obrigado, e também como instituição, e tenha certeza que as provocações que o senhor nos traz hoje aqui, a gente assume como compromisso levá-las para o currículo, né? De diferentes formas. Todos os educadores que estão nos acompanhando aqui, né, serão motivados e provocados a que essas sensibilizações se tornem prática em nossos currículos. Muito obrigado. Obrigado a vocês, muito bem. Celebrar Santo Inácio nesta semana é celebrar este todo. Quando em Manresa ele faz, Inácio, a pergunta: que vida nova é essa que agora começamos? É certo que estava determinado a mudança de vida pela singularidade do passo dado, mesmo que a incerteza do novo. No entanto, a vida nova que o movia e plenificava de sentido, impulsionando-lhe ao desconhecido, fundamentava-se sobre uma certeza, um amor que deveria ser expresso mais em obras do que em palavras. Após 472 anos de prática e de reflexões, é deste legado pedagógico que somos herdeiros. Hoje, Padre Arturo Souza nos convida. A verdadeira fidelidade se mostra na criatividade, em colocar esta tradição pedagógica a serviço dos novos tempos, útil para os nativos digitais. Prossigamos, então, caros colegas de Medianeira e de Rede, caros jesuítas aqui presentes, todos os que nos deram o suporte técnico para que esse momento também acontecesse, familiares, estudantes, prossigamos e permaneçamos apaixonados, pois, como dizia Rupi, é isso que decidirá tudo. Boa noite, obrigado, e sexta-feira, às 18 horas, nós nos encontramos para a nossa pausa inaciana. Dia de Santo Inácio, 31 de julho. Acesso à página do colégio pelo site. Na parte Semana Inaciana, teremos por esse mesmo canal uma reflexão direcionada também à nossa comunidade, às famílias, aos amigos e amigas do Medianeira, todos aqueles que vivem a espiritualidade e a pedagogia da Companhia de Jesus. Nosso boa noite.